Olá, alunos, tudo bem? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da matéria do segundo trimestre, né? A nossa revisão, a nossa aula de recuperação vai ser com base na matéria do segundo trimestre. E aí eu vou mostrar para vocês um bom resumo de tudo que a gente falou. Então, a gente começa no segundo trimestre com a parte de química, e aí a gente começa primeiro pela definição de elemento químico, que é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons em seu núcleo atômico, ou seja, o mesmo número atômico. Então, esses átomos esses elementos são elementos que vão ter ali uma mesma quantidade de prótons no núcleo. Tá, mas como é que a gente organiza? A gente falou lá como é que funcionam esses átomos e tudo. Vou mostrar para vocês também como é que são compostos esses átomos. E a gente tem, então, uma série de elementos químicos que ficam aí todos, né, na natureza e tudo mais. Então, para a gente conseguir estudar esses elementos químicos, a gente criou uma forma de organizar, para não ficar aparecendo esse quarto bagunçado. Deve estar igualzinho o quarto de vocês, né, gente? Me conta. Então, esses compostos químicos vão formar os elementos, os átomos vão formar os elementos e esses elementos vão ser organizados. Aí a gente entrou lá na tabela periódica. Para que vocês entendam melhor, eu vou falar primeiro dos compostos, da composição dos átomos, e depois a gente fala dos elementos químicos, tá? Então vamos lá. A ideia, né, dos átomos vem de como a matéria é formada. O que é matéria? Tudo que a gente tem no planeta, né? Então a matéria, ela vai ser formada por átomos e moléculas. E esses átomos e moléculas, eles são formados por unidades, são as unidades básicas da matéria. Eles é que vão se unir e formar os elementos que vão formar toda a matéria que existe no mundo. Então a gente tem lá uma série de modelos atômicos que a gente também viu, né? Onde a gente começou lá em Empédocles e a gente vai até Rutherford Bohr, que tem esse modelo atual. Eu vou passar essa parte dos modelos atômicos para mostrar para vocês primeiro como são compostos esses átomos. Então, os átomos, eles são compostos, são formados por um núcleo, né, e uma eletrosfera. Deixa eu só colocar aqui um pincelzinho para eu poder desenhar para vocês, tá? Então, tá aqui o núcleo, né, e a eletrosfera. Então, o núcleo e a eletrosfera, que é o que vai ficar aqui em volta. E a eletrosfera. Então, essa eletrosfera, deixa eu tirar aqui. Ela vai ser formada de prótons, elétrons e nêutrons, né? Como é que eu apago aqui essa parte agora? De prótons, elétrons e nêutrons. E esses prótons, elétrons e nêutrons, eles vão formar também a carga desses elementos, né? Então, na eletrosfera, eu tenho elétrons, prótons e nêutrons. Então, essas partículas subatômicas, elas vão ter símbolos. Prótons a gente vai chamar de P, nêutrons de N e elétrons de E. E eles vão ter carga. Prótons têm carga positiva, nêutrons não têm carga e elétrons têm carga negativa e uma massa relativa. Essa massa relativa é o que a gente vai lá dizer qual é a massa do nosso elemento, né? Então, os nêutrons, por exemplo, eles são partículas que não vão ter carga nenhuma. E eles vão ajudar para que a gente identifique também os nossos elementos. Os prótons vão ter carga positiva e o número de prótons vai ser conhecido como número atômico. É aquele número que a gente vai lá usar para definir o tipo de átomo ou elemento que eu tenho, né? Então, um átomo que tem um mesmo elemento químico vai ter o mesmo número de prótons do que o outro, que vai ser também o seu número atômico. Esses elementos, nós conhecemos hoje 118 elementos químicos. E esses elementos vão estar organizados e distribuídos na tabela periódica, como eu falei para vocês lá no início. Para que a gente consiga organizar essa tabela periódica, a gente vai usar uma representação desses elementos. A gente vai colocar as iniciais do nome do elemento químico em latim e vai usar um número de massa e um número atômico, né? Lembrando que o número atômico é o mesmo número de prótons, tá?
esse número atômico vai ajudar a gente, então, a organizar a tabela periódica. Quando eu coloco, por exemplo, o sódio, o número de massa do sódio é 22. É a massa que o sódio tem. E o número atômico é 11. O número atômico é a quantidade de prótons que o sódio tem, que são 11 prótons. Então, eu consigo calcular a massa. Como é que eu vou calcular a massa? A massa do meu elemento químico vai ser igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Lembra que nêutron tem uma massa, próton tem outra massa? Então, eu vou calcular o número atômico mais o número de nêutrons para saber qual é a massa do meu elemento, tá bom? E os elétrons, né, que são os últimos, eles têm carga negativa. Onde é que eles vão ficar? Lá na eletrosfera, rodando aqui nessa eletrosfera. Essas partículas, elas vão ter carga negativa, a gente vai chamar elas com esse Ezinho menos, e a massa vai ser muito baixa. Então, a gente não conta essa massa deles para a massa do nosso elemento, tá bom? Todo átomo é neutro, ou seja, apresenta o número de prótons. Quando todo átomo que é neutro, ele vai ter o mesmo número de prótons e de elétrons. Quando um átomo ganha ou recebe um elétron, isso vai acontecer quando ele vai se transformar em um íon. Então, a presença do elétron é que vai fazer o átomo virar um íon. A presença ou a falta dele, né? Então, um átomo que perdeu um elétron vai ser um cátion. Um átomo que ganhou um elétron vai ser um ânion. E esses elétrons é que vão ser os íons, que podem ser carregados positivamente ou negativamente, tá? Então, tá aí, um cátion. Sódio, ele ganha, ele perde um elétron, então ele vira um cátion. A gente tem o cloro, por exemplo, que ganha um elétron, e aí ele vira um ânion, tá? Então, o íon vai estar representado aqui, ó, carga iônica, tá bom? Nesse mais um aqui. Então, gente, agora eu vou passar para a segunda parte, para que vocês consigam observar, né? Aí o cloro, ó, para que vocês consigam observar o restante da nossa matéria. Então, gente, para que a gente conseguisse organizar a nossa tabela com aqueles átomos, com aqueles elementos, a gente tem uma evolução dos modelos de tabela periódica. E no final, a gente para na tabela periódica, que é organizada pelo número atômico. Foi um modelo proposto por Henry Moseley e ele foi um assistente do Rutherford. Então, ele foi o primeiro a conseguir determinar o número atômico dos elementos com uma certa precisão. E aí, ele previu os lugares na tabela periódica de outros elementos que ainda não tinham sido descobertos, né? E aí, ele conseguiu organizar a tabela periódica da forma como a gente conhece hoje, que é dessa forma aqui. Então, aqui na tabela periódica, a gente consegue tirar várias informações. Então, a tabela, ela traz uma série de informações, como, por exemplo, ela vai permitir que a gente observe onde estão os metais de transição, os lantanídeos e os actinídeos, onde a gente consegue observar também os metais e os ametais, né? Metais aqui e ametais do ladinho, tá bom? Então, a gente consegue classificar entre elementos de transição, elementos representativos e elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. E eu consigo separar metais, aqui, em vermelho, e ametais, amarelo. Lembra sempre, ó, até assim Brasil. Até assim Brasil. Abaixo dessa frase, até assim Brasil, a gente desenha a nossa escadinha, tá? Com isso, os elementos vão ser, então, organizados, onde eu tenho lá o número atômico, o símbolo do elemento e a sua massa atômica, né? Lembrando que a massa é a soma do número de prótons e de nêutrons. E os átomos. E aí aqui é aquela revisãozinha, né, da composição dos átomos. Então, gente, nós vimos também que esses elementos são capazes de se ligar, de se conectar uns com os outros, formando o que a gente chama de reações químicas. E que são extremamente importantes para a vida na Terra, são extremamente importantes no nosso dia a dia. Nós somos reações químicas. Então, essas reações, elas acontecem porque a gente existe uma transformação da matéria, onde o estado final, o produto, é diferente do inicial, o reagente.
Então, existe um rearranjo de átomos que vão gerar novas moléculas. Os reagentes vão se misturar, né? Vão reagir entre si e formar os produtos. Daí, a gente tem reações que vão absorver calor. São as reações endotérmicas. Elas vão absorver calor, elas precisam de calor para acontecer. E a gente tem as reações que vão liberar calor, que são as reações exotérmicas. Tudo que é endo é para dentro, tudo que é exo é para fora. Então, endotérmica é aquela que está absorvendo calor, exotérmica é aquela que está liberando calor. E essas reações, elas vão ser reações que vão modificar o produto, né? Então, os reagentes modificam o reagente e a gente tem um produto novo. E a gente representa essas reações por equações químicas. Então, o que são equações químicas? São representações das reações e que utilizam fórmulas e símbolos, né? Sólido, líquido, gasoso, aquoso. Quando uma reação forma precipitado, quando a reação forma gás, libera precipitado, libera gás. Quando é uma reação com calor, né, que necessita do calor, a gente usa o delta. Presença de luz, lambda. Reação reversível, eu tenho as setinhas para os dois lados. Reação irreversível, a seta é para um lado só, né? Reação em meio aquoso, aí eu boto lá o AQ, né? Então, dessa forma eu consigo observar todas as minhas reações, né? E uma coisa extremamente importante é esse coeficiente aqui, ó, coeficiente estequiométrico, que é a quantidade de cada elemento que eu estou usando para que a minha reação aconteça. E esse coeficiente pede que a minha reação esteja balanceada, né? Esse coeficiente vai multiplicar os átomos dos meus elementos. Então, olha só. Por exemplo, aqui eu tenho 2Na, o coeficiente é 2, então eu tenho 2 sódios reagindo com 2 moléculas de água. Mas quantos hidrogênios eu tenho aqui nessa molécula de água? Eu tenho 4 hidrogênios, porque é 2 vezes 2, 4 hidrogênios, tá? Então, os coeficientes multiplicam as atomicidades. Então, o 2 vai multiplicar o átomo, né, que tá desse elemento aqui, ó, dessa molécula aqui, tá bom? E aí, eu tenho que fazer uma reação, a minha reação tem que ser uma reação balanceada. Toda equação química, ela vai precisar ser balanceada. Por quê? Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, um átomo de carbono misturado com 2 de oxigênio vai formar um átomo de CO2, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Daqui, a gente partiu para a necessidade de balanceamento das reações. Vou só citar essa velocidade das reações, né? A gente tem reações que são rápidas, reações que são lentas e alguns fatores que vão interferir: temperatura, pressão, superfície de contato, concentração e os catalisadores. Os catalisadores, eles vão acelerar a reação, tá? Fazer com que ela aconteça mais rápido e eles não vão ser consumidos no processo, tá bom? Então, aqui, para demonstrar reação exotérmica, joga o calor para fora, endotérmica, põe o calor para dentro, e as reversíveis, que são essas que tanto o reagente pode virar produto quanto o produto vira reagente, e as irreversíveis, só o reagente vira produto, não, ela não faz o inverso, tá? E aí a gente tem 4 tipos de reações, né, com compostos inorgânicos, que vão ser adição, decomposição, deslocamento ou permutação, onde na adição a gente tem A mais B formando AB, os dois só se juntam, tá bom? Na decomposição eu tenho a separação, então A e B juntos formando A mais B, né? Então eu tenho 2 elementos juntos que se separam e formam os 2 elementos separados. E eu tenho as reações de decomposição, onde pode ser eletrólise, fotólise ou pirólise, onde eu vou decompor, eu vou separar esses elementos em 2 elementos novos, tá? Na reação, e tem a reação de simples troca, onde um elemento simplesmente muda de molécula, tá? Então, eu tinha A mais A se reagindo com BC, e agora eu tenho AC mais B. Tá bom?
ou dupla troca, quando eu tenho uma troca dupla dos compostos, tá bom? Então aqui a gente finaliza essa parte das reações e eu vou mostrar para vocês a parte de balanceamento, tá? Então, gente, para entender essa parte de balanceamento, a gente tem que ter uma coisa em mente. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que eu tenho de um lado da reação tem que passar para o outro lado da reação, tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em uma equação química, o que vai acontecer é que eu tenho o balanceamento dessa equação, onde a quantidade de átomos de cada elemento tem que ser igual dos dois lados, no reagente e no produto. Então, esse balanceamento ele vai seguir duas regras, duas formas principais. A primeira é por tentativa. Se eu vou seguir por tentativa, eu tenho que seguir essa regra do macho. A regra do macho diz que primeiro eu vou balancear metais, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. A regra do macho, ela vai te dizer o que você vai balancear primeiro. Então, olha só. Eu tenho aqui os reagentes, vou botar aqui uma coisinha. Eu tenho aqui os reagentes e aqui os produtos. Eu tenho, do lado dos reagentes, C2H6O mais O2. Quantos carbonos? 2. Quantos hidrogênios? 6. Quantos oxigênios? 3. 2 aqui, 1 aqui. Então, gente, para que vocês consigam entender melhor essa parte do balanceamento por tentativas e pelo método algébrico, eu vou colocar uma explicação maravilhosa que a professora Lorena fez, tá? Então, vou colocar aqui para que vocês consigam seguir. Eu tenho um exemplo, tá? O exemplo, essa equação química, ela representa a reação de combustão do etanol. Reação de combustão do etanol, onde eu tenho a formação de gás carbônico e água. Se eu vou observar essa reação, eu vou ver que ela não está balanceada. Por quê? Porque, por exemplo, quantos átomos de carbono eu tenho nos reagentes? Eu tenho 2. Quantos átomos de carbono eu tenho nos produtos? Apenas 1. Então está desbalanceado. Só pelo carbono eu já percebo. Mas, se eu fizer a contagem dos hidrogênios, eu vou ver que os hidrogênios também estão desbalanceados. Então, olha lá. Aqui, no reagente eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Aqui nos produtos eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então eu preciso balancear essa equação para garantir que a quantidade de átomos dos elementos presentes nos reagentes seja igual à quantidade de átomos presentes nos produtos. Ok? Vamos lá então. Pode passar. Então, seguindo a regra do macho que a gente colocou, primeiro, eu vou procurar por metais. Tem metal nessa reação? Envolvido nessa reação? Não tem. Não tem nenhum metal envolvido nessa reação. Os únicos elementos químicos envolvidos nessa reação são carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu não tenho nenhum metal e não tenho nenhum outro ametal, a não ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok? Pela regra do macho, quem que eu vou balancear primeiro? O carbono, né? Então, primeiro, observei aqui que eu tenho quantos carbonos? 2. Aqui eu tinha apenas 1. Qual é o número que multiplicado por 1 dá 2? 2. Então eu venho e coloco o coeficiente estequiométrico aqui à frente sendo 2. Olha só, a ideia é que a quantidade de carbonos dos reagentes tem que ser equivalente à dos produtos. Então, eu tenho aqui 2 carbonos nos reagentes, tem que ser igual a algum número que multiplicado por 1 carbono dê 2 carbonos. Pelo amor de Deus, né, galera? Simplifica carbono com carbono, x vai ser igual a 2. Ridículo, né? Ridículo. Quem é esse x que eu estou procurando? É justamente o coeficiente estequiométrico que vai vir à frente do gás carbono. Beleza? Balanceei carbono. Tranquilo. Agora, seguindo a regra do macho, quem que eu vou balancear? Vou balancear o hidrogênio. Certo? Então aqui eu tenho 6 hidrogênios e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Pergunto a vocês, como eu faço esse balanceamento? Ou seja, qual é o coeficiente estequiométrico que tem que vir à frente de qual molécula para eu balancear?
Vamos lá. Pode passar. Então, olha só. A partir do momento que eu coloco o coeficiente 3 à frente da água, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui. Lembre-se, para saber a quantidade de átomos de um elemento, eu vou ter que sempre multiplicar o coeficiente pela atomicidade. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Significa que eu tenho 6 hidrogênios. E aqui, eu já sabia que eu tinha 6 hidrogênios. Então, eu balanceei. Professora, não entendi como a gente chegou nesse 3. Galera, aqui eu não tenho 6 hidrogênios? 6 hidrogênios. Qual é o número, que eu vou chamar de Y, que multiplicado por 2 hidrogênios vai ser igual a 6 hidrogênios? Beleza? Qual é o número? Y, que multiplicado por 2 hidrogênios dá 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios aqui, né? 2y igual a 6, y igual a 3. Facílimo. Balanceei o hidrogênio. Pergunta, essa equação agora está completamente balanceada? E aí, galera? Não. Por quê? Quem está desbalanceado agora? O oxigênio. Olha lá. Aqui eu tenho. Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? Um oxigênio do etanol, mais 2 oxigênios do gás oxigênio. Então, no total, aqui, ó, nos reagentes, eu vou ter quantidade de oxigênio, tá, galera? Estou falando do oxigênio. Nos reagentes, eu vou ter 3 oxigênios. Beleza? E nos produtos, eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 oxigênios referentes ao gás carbônico. Olha lá, produto. 4 oxigênios referentes ao gás carbônico, mais 3 vezes 1, 3 oxigênios referentes à água. 4 mais 3 igual a 7. 7. Beleza? Ou seja, eu preciso ter 7 oxigênios aqui desse lado também, cara. Pelo menos para ficar igual ao número de oxigênios que eu tenho nos produtos. Como eu vou fazer esse balanceamento? E aí, galera, como vocês fariam? Qual coeficiente estequiométrico eu vou utilizar em qual ou quais moléculas para eu fazer esse balanceamento? E aí? Olha só, pessoal. Concorda aqui? Para balancear o oxigênio, se eu mexer aqui ó, no coeficiente estequiométrico do etanol, eu vou desbalancear completamente o gás carbônico e o hidrogênio. Ou o gás carbônico, o carbono e o hidrogênio. Se eu mexer aqui, eu desbalanceio o carbono, que já está balanceado. Carbono, desbalanceio o hidrogênio, que já está balanceado. Então, eu vou tentar resolver sem mexer nessa pessoa aqui, nesse ser, nesse composto. Sempre é possível? Não. Nem sempre é possível. E aí que fica difícil fazer pelo método das tentativas, às vezes. Porque às vezes não é possível. E você vai ter que mexer aqui e desbalancear do outro lado. Tá? Aqui não. Aqui eu posso não mexer no etanol, porque eu posso mexer apenas no gás oxigênio. Beleza. Se eu não vou mexer no etanol, e o etanol já tem um oxigênio, então dos 7 oxigênios do produto, 1 já está garantido. Beleza? 1 já está garantido. Então, na verdade, vai faltar quantos? 6 desses 7. Tá? Então, eu vou ter que balancear, na verdade, 6, entendeu? Por quê? Porque eu subtraio desse aqui que já está lá. E eu não vou mexer nele. Então, dos 7, 1 já está garantido. Sobra 6. Beleza? Sobrando 6, como é que eu vou fazer? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? 3. Passa aí, por favor. Então, aqui era só para mostrar ó, a quantidade de átomos de oxigênio que a gente viu. Então, a gente tem 3 átomos de oxigênio na soma dos oxigênios dos reagentes, 7 átomos de oxigênio somando todos os oxigênios do produto. Tenho que igualar. Passa. Não vou mexer nesse cara, porque se eu mexer nesse cara, eu desbalanceio tudo para frente. Então, eu vou mexer apenas no gás oxigênio. Ou seja, em vez de eu trabalhar agora com 7, eu vou trabalhar com 6, porque 1 já está garantido. 6 dividido por 2 igual a 3. Vamos ver se está balanceado? Agora, carbono. Quantos carbonos eu tenho nos reagentes? 2. Quantos carbonos eu tenho nos produtos? 1 vezes 2, 2. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes?
6 vezes 1, 6. Estão vendo que tem um invisível aqui, né? 6 vezes 1, 6. Quantos hidrogênios eu tenho nos produtos? 2 vezes 3, 6. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 3, 6. Ou seja, 7. Quanto eu tenho desse lado? 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 3, 3. Então, 4 mais 3, 7. Igualei. Pode passar. É isso. Agora eu finalizo o meu balanceamento. Agora essa minha equação está corretamente balanceada. Agora vou usar o quadro para ver, né? Então, aqui. Primeira pergunta, galera. Essa reação, letra A, se eu for pedir para você classificar essa reação é de que tipo? Lembra das classificações que a gente viu? Classificar em relação aos tipos e quantidades de reagentes e produtos. Como é que eu posso classificar essa reação? Adição ou síntese. Perfeito. Essa é a reação da síntese da amônia. Reação da síntese da amônia, onde eu tenho o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio. Tá balanceado? Não, né, galera? Eu tenho 2 nitrogênios de um lado e 1 do outro, 2 hidrogênios de um lado e 3 do outro. Pergunta: como é que eu vou começar balanceando? O que eu vou fazer primeiro? Seguindo a regra do macho aí, galera, o que eu vou fazer primeiro? Vou balancear quem? O nitrogênio. Nitrogênio, ametal. Eu não tenho metal. Próximo que eu vou balancear vai ser um ametal, que no caso é o nitrogênio. Olha lá, tenho 2 nitrogênios de um lado, tenho um nitrogênio do outro. Ou seja, qual é o número que multiplicado por 1 dá 2? 2. Aí eu venho e coloco 2 aqui na frente. Balanceei o nitrogênio. E agora? Agora eu vou olhar para o hidrogênio. Nos meus reagentes eu tenho 2 hidrogênios. No meu produto eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E aí, galera, qual é o coeficiente estequiométrico que eu vou colocar na frente do gás hidrogênio para fazer esse balanceamento? 3. Fácil, né, galera? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Finalizei o balanceamento. Muito tranquilo, certo? Próximo. Ixi, desceu, ó. Desceu. Deixa eu botar aqui, ó. Tá? Deixa eu botar em preto. A água desceu, ó. Deixa eu botar a água aqui. Vou botar a água pra cá. Ok. Desconfigurou? Então, olha lá. Reação de combustão do gás metano. Reação de combustão do metano. Formando gás carbônico e água. Como é que eu vou começar o balanceamento? Quem que eu vou olhar primeiro? No balanceamento, nesse caso? Pro carbono. Seguindo a regra do macho. Não tem o metal e não tem nenhum outro ametal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu vou começar pelo carbono. Um carbono nos meus reagentes, um carbono nos meus produtos. Preciso mexer com o carbono? Não preciso. Então, por enquanto eu não vou mexer. Quer dizer que absolutamente eu não vou colocar nenhum coeficiente estequiométrico no carbono? Não. Por enquanto não. A não ser que quando eu balancear os outros elementos, eu precise retornar e balancear novamente o carbono. Mas em princípio eu vou deixar o carbono quieto. Aí eu vou agora para quem? Para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? 4 vezes 1, 4. Quantos hidrogênios eu tenho nos produtos? 2 vezes 1, 2. Como é que eu faço esse balanceamento, galera? Qual é o coeficiente estequiométrico que eu coloco aonde? E aí? 2 na água, muito bom. Coloquei o coeficiente de 2 na água. Então agora quantos hidrogênios eu tenho? 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 4 também. 4 vezes 1, 4. Balancei o hidrogênio. Vamos balancear o oxigênio. 2 oxigênios de um lado. 2 mais 2 aqui, olha só. 2 oxigênios do gás carbônico, mais 2 vezes 1, 2 oxigênios da água.
Beleza? Eu já tenho que multiplicar agora por esse coeficiente que eu acabei de colocar. Hein? Isso é importantíssimo. Por isso que eu estou seguindo uma ordem. Ou seja, eu tenho, no total, 4 oxigênios. Como é que eu faço esse balanceamento, galera? Tenho 2 oxigênios de um lado, 4 oxigênios do outro. O que eu devo fazer? 2 lugares de oxigênio. Aí eu finalizo, né? Aí eu finalizo. Olha lá. Sempre que eu terminei o balanceamento, eu vou passar meu olho refazendo tudo. Vendo se tudo está certinho. Beleza? Sempre, galera. Terminei. Achei que terminei. Vou lá e vou seguir a ordem de novo. Primeiro, carbono. Um carbono, um carbono. Ok? Segundo, hidrogênio. 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Ok? Por último, oxigênio. 2 vezes 2, 4 de um lado. 2 mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4 do outro. Tranquilo? Vocês viram que essa equação que eu mostrei para vocês não é uma equação tão fácil, tão óbvia de você balancear pelo método da tentativa. Você começa, aí depois você apaga, aí vai, sabe? Você tem que ir e voltar. Por isso, eu vou mostrar para vocês um outro método agora, que é um método chamado de método algébrico. Método algébrico por quê? Porque é um método onde a gente utiliza equações matemáticas. Então, a galera que tem facilidade com matemática, principalmente, eu acho que vai ficar muito tranquilo. A galera que não tem tanta facilidade com matemática, tem que prestar bastante atenção para pegar esse método. Professora, eu vou conseguir resolver as questões pelo método de balanceamento, as questões que vão ser cobradas no ano? Normalmente sim, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar esse método algébrico, porque para quem tem facilidade com matemática, cara, resolve qualquer balanceamento. Beleza? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma equação, ó, que eu anotei aqui do lado, que é uma equação que agora até está famosa, porque é a equação que ocorreu lá na explosão do Líbano. Vocês lembram da explosão do Líbano? O que ele tinha? O que a gente tinha lá era o armazenamento de nitrato de amônio. Nitrato de amônio, que é esse composto, que é um sal. Esse nitrato de amônio, em princípio, ele é tranquilo. Ele é um composto estável. Entretanto, quando ele é submetido a calor muito intenso, e no caso do Líbano, o que estava ocorrendo ali próximo era um incêndio, então ele foi submetido a calor muito intenso, ele decompõe. E aí eu tenho uma reação do tipo uma reação de decomposição. Quando ele decompõe, ele forma óxido de nitrogênio mais água, vapor d'água, tá? Beleza. Essa é a reação de decomposição do nitrato de amônio. Qual o problema, galera? O problema é que depois que ele se decompõe, o óxido de nitrogênio, ele também se decompõe quando está calor. E quando ele se decompõe, olha só, ele gera, na presença de calor, nitrogênio mais oxigênio. O problema é que você tem que imaginar que você está num processo onde está tendo um incêndio. E o oxigênio, ele é um componente, uma reação de combustão. Quanto mais oxigênio tiver, maior vai ser o fogo. E foi isso que aconteceu. Essa grande liberação de oxigênio causou aquela explosão absurda. Beleza? Ok. Vamos olhar primeiro para essa reação aqui de cima, então. Depois a gente volta para essa de baixo. Pelo método das tentativas, a gente sabe que primeiro a gente ia balancear o hidrogênio, depois a gente ia balancear os hidrogênios, depois o oxigênio. Mas vamos supor agora que a gente vai fazer esse balanceamento por um outro método, que é chamado de método algébrico. Beleza? Primeiro, toda vez que eu for fazer o balanceamento pelo método algébrico, eu vou montar equações matemáticas para cada elemento. Então, eu tenho que ver quais são os elementos que estão participando daquela reação. No caso, nessa reação, eu tenho o nitrogênio, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Concorda? Eu tenho esses 3 elementos apenas participando dessa reação. Para cada um desses elementos, eu vou montar, então, uma equação matemática, uma equação algébrica. Como? Eu vou nomear os coeficientes estequiométricos com incógnitas. X, Y, Z, A, B, C, do jeito que eu quiser.
Eu vou dar um nome aqui, ó. Esse coeficiente estequiométrico vai ser o coeficiente A, esse aqui vai ser o coeficiente B e esse outro vai ser o coeficiente C. Beleza? Então eu coloco as incógnitas no local dos meus coeficientes estequiométricos. A partir daí eu vou montar as minhas equaçõezinhas matemáticas. Como assim? Olha só. No nitrato de amônio, quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 2. Então, o total de nitrogênio vai ser esses 2 nitrogênios aqui que eu tenho nesse composto, vezes o coeficiente estequiométrico, não é isso? Quando eu souber qual é o coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar esses nitrogênios. Então, eu vou ter nos meus reagentes 2 vezes A, que vai ser a quantidade de nitrogênios que eu vou ter. Beleza? 2A. 1, 2, A. Isso, obrigatoriamente, tem que ser igual à quantidade de nitrogênios que eu tenho nos meus produtos. Qual é a quantidade de nitrogênio final que eu vou ter no meu produto? 2 vezes D. 2 vezes D. Então, eu venho e coloco aqui, ó, 2 vezes D. Beleza? Concorda que isso aqui eu posso simplificar? 2A igual a 2D é a mesma coisa de eu falar que A é igual a B? É, né, galera? Então, eu sei já, olha só, que A obrigatoriamente tem que ser igual a B para eu conseguir balancear essa equação. Bom, agora eu vou olhar para o hidrogênio. Mesma ideia. Quantos hidrogênios eu tenho nos meus reagentes? 4. Mas esse 4 vai ser multiplicado pelo A. Quando eu estabelecer qual é o coeficiente estequiométrico, a quantidade total de hidrogênio vai ser 4A. Então, eu venho e coloco aqui, ó, 4A. 4A tem que ser igual a quantos hidrogênios presentes no produto? 2 vezes C. Então, eu sei que 4A vai ser igual a 2C, obrigatoriamente, para eu conseguir balancear o hidrogênio. Estão entendendo? Posso simplificar? Posso. 4A igual a 2C, se eu simplifico por 2, eu sei que é a mesma coisa de dizer que 2A é igual a C. Certo? Beleza. Por último, o oxigênio. Olha lá. Quantos oxigênios eu vou ter nos meus reagentes? 3 vezes A. É essa a quantidade total de oxigênio que eu vou ter ao final do balanceamento. 3A. Quantos oxigênios eu vou ter nos meus produtos? Aí, olha, é importante. Eu tenho oxigênio no óxido de nitrogênio e na água. Então, eu tenho que somar todos os oxigênios. Beleza? Aqui, nesse caso, eu tenho um oxigênio que vai multiplicar por B. Então, eu tenho 1 vezes B, que é igual a D. Mais a quantidade de oxigênio da água, que vai ser 1 oxigênio multiplicado por C. 1 vezes C igual a C. Tranquilo, galera? Montei as minhas 3 equaçõezinhas. E agora, o que eu vou fazer? Simples, galera. Eu vou dar um número qualquer para algum dos coeficientes. Eu vou escolher, vou estabelecer um número qualquer para qualquer um dos coeficientes A, B ou C. Vamos supor que eu vou falar para você, bom, vamos supor que A seja igual a 1. A igual a 1. Bom, se A é igual a 1 e A é igual a B, eu já sei que B tem que ser igual a 1 também. Concorda? Agora falta eu calcular o C. Vamos calcular o C. Olha lá. Se eu vou calcular o C, né? Partindo do princípio que A é igual a 1. 3 vezes 1 igual a 3. Vai ser igual a B. B é quanto? 1 mais C. Passando para lá, subtraindo. C vai ser igual a 2. C vai ser igual a 2. Olha que maravilha. E aí eu determinei quem são os meus coeficientes estequiométricos pelo método algébrico. Vamos ver se funcionou? Vamos substituir. A gente achou que o A é igual a 1. O A é igual a 1. O B é igual a 1. E o C é igual a 2. Vamos ver se está balanceada essa equação com esses coeficientes. Primeiro, nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho nos meus reagentes? 1, 2. Então, eu tenho 2 nitrogênios no reagente. Quantos nitrogênios eu tenho nos meus produtos? 2 vezes 1, 2. O nitrogênio está aqui.
Próximo a fazer o balanceamento, hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? 4 vezes 1, 4. Quantos hidrogênios eu tenho nos produtos? 2 vezes 2, 4. Perfeito. Por fim, o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? 3. 3 vezes 1, 3. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? Olha lá. 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2. 1 mais 2 igual a 3. Olha só. Balanceei. Esse método, galera, é infalível. Se você fizer direitinho, ele é infalível. Beleza? Então, essa é uma outra possibilidade para vocês utilizarem, que é o método algébrico. Ok? Só para finalizar, a gente viu que esse... Peraí, pessoal. O óxido de nitrogênio, com o calor, se decompõe... Bom, rapidão. Se ele se decompõe na presença de calor, como é que é o nome dessa reação de decomposição? Qual é o nome da reação de decomposição na presença de calor, quando a gente aquece? Pirólise. Muito bom. Então, isso aqui são duas reações de decomposição chamadas de pirólise. Nesse caso, olha só o que eu tenho. Nitrogênio e oxigênio. Mesma coisa. Vamos balancear pelo método algébrico, só para a gente testar? Olha lá. Então, eu tenho. Vou chamar aqui de A, B e C. Deixa eu apagar aqui. Às vezes, pessoal, o por tentativa ele é muito óbvio. Então, a gente não precisa usar o algébrico, mas às vezes ele é difícil. Então, aqui é a mesma ideia. Primeiro, eu vou ter que montar equações para todos os componentes da minha reação, todos os elementos presentes. Eu tenho apenas nitrogênio e oxigênio. Então, vou montar uma equação para o nitrogênio e uma para o oxigênio. Primeiro, nitrogênio. Eu sei que a quantidade de nitrogênios nos meus reagentes será igual a 2 vezes A. Então, eu venho e anoto aqui, ó. Quantidade, 2A. Ela tem que ser igual à quantidade de nitrogênios do produto, 2B. Logo, simplificando, eu sei que A vai ser igual a B. Quando eu balancear, obrigatoriamente A tem que ser igual a B. E para o oxigênio? 1 vezes A, ou seja, A, tem que ser igual a 2 vezes C. 2C. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar vou estabelecer um valor para uma das minhas incógnitas. Então, eu vou estabelecer, galera, que o A é igual a 1. Ah, professora, você sempre estabelece que o A é igual a 1? Normalmente. Normalmente, tá? Para que eu vou usar um número grande? Beleza. Se o A é igual a 1, obrigatoriamente o B vai ser igual a 1, porque A é igual a B. Então, B também é igual a 1. E o C, galera? Olha só. A é igual a 1. Significa que, passando para cá, dividindo, o C vai ser igual a meio. Eita, professora, e agora meio? A gente não vai trabalhar com coeficientes estequiométricos que não sejam números inteiros. Então, não vale meio. O que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar todos os coeficientes estequiométricos em números inteiros. Como eu faço isso, galera? Alguém tem alguma dica? Como que eu transformo os meus coeficientes estequiométricos, que não são números inteiros, que são frações, em números inteiros? Multiplica por 2, maravilha. Então eu venho aqui, ó, vezes 2. Só que eu tenho que multiplicar por 2, todo mundo. Todo mundo. Exatamente. E aí, pronto. 2, meio vezes 2 igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2. 1 vezes 2 igual a 2. Então, eu defino ao final que A igual a 2. Vamos botar aqui. A igual a 2. B igual a 2. C igual a 1. Olha aí que maravilha. Vamos ver se deu certo, galera? Quantos nitrogênios eu tenho nos reagentes? 2 vezes 2, 4. Quantos nitrogênios eu tenho nos produtos? 2 vezes 2, 4. Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? 2 vezes 1, 2. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? 1 vezes 2, 2. Fechou. Tranquilo, né? Vamos continuar.
vendo os próximos exemplos. Pode ligar então. Então, galera, para finalizar, eu vou parar aqui em leis ponderais. Na próxima aula eu inicio com essa parte para vocês e a gente finaliza o último conteúdo, que é a parte de física, tá bom? Um beijo, estudem. Vou deixar também para vocês o vídeo da aula da professora Lorena sobre leis ponderais para que vocês possam se adiantar. Beijos, até a próxima aula.